E vamos falar hoje o nosso tema de hoje tem por título Nem Tudo Convém. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi um dos personagens mais marcantes na história do cristianismo. Além de belos exemplos de vida que nos deixou, de conversão e de luta na divulgação da mensagem do Cristo, deixou-nos de herança escritos profundos, eu até acrescentaria lindíssimos, nas suas famosas cartas, cujos trechos inspiraram muitas pessoas, muitas músicas até, e mensagens mediúnicas. Uma delas faz parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eram os habitantes de Corinto, na Grécia, no seu capítulo 6, no versículo 12, onde ele apresenta uma das suas mais ilustres sentenças ou frases, como lhe queiram chamar, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, certo? Mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, mas eu não devo fazer nada que torne imunda, digamos assim, a minha história, mas a minha trajetória de vida, ofenda a comunidade onde vivemos, desonre a família ou até envergonhamos a sociedade. Ora, isto fala-nos realmente de algo que nós não só devemos praticar, mas também entender como ajudar as novas gerações com esta convicção. Isto é, cuidar do mundo que vamos deixar para os nossos filhos, porque esses filhos dependerão do mundo que lhes deixarmos. E se esses filhos, por acaso, ou de propósito até, têm a ideia de que o limite da liberdade é a decência, porque normalmente é o que nós ensinamos ou tentamos ensinar aos nossos filhos, não é? E que esse limite também é a responsabilidade perante a comunidade, porque na sociedade a convivência é algo decisivo. Quando se fala em ética, serão cidadãos mais esclarecidos. A ética não é uma cosmética, como muitos pensam que é algo para mascarar alguma coisa. Não é um enfeite, não, também não é. A ética exige honra, exige, digamos que, decência, compromisso, chamemos-lhe assim. E neste ponto de vista, a ética realmente não é algo que viva fora de nós, mas sim algo que está ligado às nossas práticas, portanto, à nossa prática de cada dia. Muita gente fala em ética a olhar para o outro. Às vezes diz, aquele, tanta falta de ética, não é? Olha para o outro, mas não olha para dentro de si. Esta ideia de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, vai-nos chamar a atenção para esta situação. Que antes de eu olhar para o outro, tudo o que não me convém, olhar para o outro daquilo que ele está a fazer que não lhe convém, eu terei que olhar para mim também. Ainda na mesma carta, Paulo diz: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vejam só o quanto ele tinha a convicção das suas mensagens, das suas frases. Ele referia-se com esta frase à firmeza das suas ações,
das suas convicções. E em relação à juventude, também esta máxima tem para ele, Paulo, e de um modo geral para quem estuda este tipo de situações, tem um significado especial, porque é no processo de desenvolvimento do espírito encarnado, que somos todos nós, ou seja, na juventude, que ampliamos a nossa autonomia e a nossa possibilidade de exercer a nossa vontade. É neste período que, ao mesmo tempo, nós nos vemos num processo de construção do chamado nosso juízo, até que, popularmente, quem é que não conhece aquela expressão quando nascem os dentes do siso? Eu já tenho o dente do juízo, eu já tenho juízo, não é? Claro que é apenas uma representação, chamemos assim, mas no fundo não deixa de ser um passo marcante na conquista da maturidade, porque a pessoa já alcançou algo mais. Daí popularmente se dizer, eu agora já tenho juízo, já me nasceram os sisos. É interessante tudo isto. Em relação à vivência da juventude, existem 3 dimensões interligadas e bastante importantes. São elas a do querer, a do poder e a do dever. E quando se fala em juventude, ela vai nos abranger no futuro, mas começamos aqui. Então, estas dimensões e que estão interligadas é uma divisão didática de 3 fases da vida do jovem no exercício da sua liberdade e na construção da sua responsabilidade e na capacidade de responder por si. E eu vou passar a explicar um bocadinho só de cada um deles. O querer é indicativo da opção de escolher algo por si só, longe de quê? Das instruções habitualmente criadas enquanto criança. Eu cheguei à adolescência, eu agora vou escolher por mim fora daquele âmbito onde eu fui habituado, não é? A dimensão do poder é onde o jovem possui não só a vontade, mas a possibilidade de fazer algo. É o momento onde ele adquire a capacidade de tornar realidade o que ele escolheu. Embora aí residam alguns riscos, não é? Riscos que dependem das escolhas e dos caminhos errados que eventualmente escolham, onde, pela sua inconsequência, na busca das loucuras, de tudo o que queremos fazer de extravagante, pode afetar seriamente a sua encarnação. Finalmente, a questão do dever é onde o jovem interroga a sua consciência e avalia se aquilo que ele quer e pode fazer é realmente pertinente. É uma época de diversões, de sensações, nós todos já passámos por estas fases da vida, não é? Dos chamados cantos de sereias, que nós vamos na onda, enfim, de bifurcações no caminho, nem lutas necessárias, mas que devem trazer como dividendos as lições aprendidas para que tenham um futuro melhor. Errar sem aprender é grave, não é? É danoso para todos nós. Melhor seria nós aprendermos sem errar. Mas faz parte da vida e, portanto, todos estes processos estão interligados. Em sequência do quer, devo e posso, é fundamental para a reflexão do espírito encarnado, que somos todos nós. Para quê? Para o processo evolutivo de cada um. Em especial no período da juventude, onde as escolhas e muitas vezes a capacidade de escolher
é uma altura em que eles ainda têm pouca noção de julgar, perdão, o que deve ou não deve ser feito. Por isso, cabe aos pais, aos educadores, trabalhar com os jovens esse processo de construção da sua autonomia, a sua autonomia de saber realmente o que deve e pode, e não aprisioná-los numa redoma, como nós costumamos dizer, longe do mundo, privando-os do exercício dessa tríade, dessa composição tão necessária, ainda que às vezes se faça por processos dolorosos. Nós sabemos que hoje em dia notamos, e os mais têm mais idade dizem, os jovens hoje em dia têm muita liberdade, mas não é tão assim, porque eles têm, sim, e nós que estamos aqui, que somos com certeza, muitos somos pais e outros até já mais que pais, não é? Sabemos que eles têm muita permissão, saem e tudo, mas por outro lado são pouco esclarecidos em relação a determinados perigos e determinadas consequências que podem aparecer pela frente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, disse Paulo. E nesta fase, Paulo apresenta-nos de facto, como nós podemos ver, a liberdade de proceder de todos nós como seres humanos, espíritos encarnados e co-criadores. Estamos todos neste patamar. Contudo, se observarmos bem a frase, ele aponta também as limitações da lei divina, do convívio com o próximo, onde essa liberdade, na maioria, é restrita pelas questões de conveniência e de oportunidade. E já vamos ver mais à frente. Nós normalmente queremos suprir as nossas necessidades, certo? E vamos dando liberdade, vamos dando tempo. Contudo, nós resvalamos na preguiça, no desânimo, na inveja, na maledicência, nas drogas lícitas e ilícitas, no jogo, na traição, no roubo, enfim. E sempre encontramos as desculpas para qualquer uma destas situações. Porquê? Porque nós achamos que é normal fazer isto. Porque é que eu não hei de fazer se todos fazem? Se todos fazem. E assim sendo, nós achamos que também podemos fazer. Só que esquecemos-nos de que a sementeira é livre, sem dúvida, mas que a colheita é obrigatória. Esta colheita, eu gostaria de dizer, como obrigatória, que não é de forma nenhuma um castigo ou uma ação má. Não, é como lhe dizia atrás. Nós às vezes passamos por processos em situações dolorosas, mas é apenas um acerto da lei divina, daquilo que nós desequilibramos. Então, se nós desequilibramos, vamos ter que equilibrar. É bom ter em conta também que nós muitas vezes confundimos liberdade com libertinagem. Agir com liberdade é diferente de agir na libertinagem. A libertinagem é a extrapolação da liberdade. E quando isso acontece, os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional ou psicológica da outra pessoa
é sempre posta em causa. Direitos e deveres são para todos. São para todos nós. Não há diferença. Não adianta nós acusarmos a políticos, governantes, exigir as mudanças do mundo. O mundo não muda. Como o mundo irá mudar se nós não mudamos? Se nós não mudamos para melhor, vamos acusar quem? O mundo depende de nós. Somos nós que aqui estamos. O livre-arbítrio, ou livre-escolha, como queiram, que a doutrina espírita nos apresenta, confirma este ensinamento do apóstolo, quando diz de que tudo nos é permitido. Cada um escolhe o que acha ser o seu melhor caminho. É um facto. Nada nos é proibido, mas nem tudo nos edifica. Vocês podem dizer assim, mas então somos livres ou não somos livres? Somos. Nós somos livres. Mas será que já temos a maturidade suficiente para escolher o melhor? Quantos de nós não nos entregamos a escolhas erradas? Frequentemente. Porque nós ainda estamos num patamar que ainda escolhemos erradamente. Nós podemos desperdiçar uma existência na futilidade, no materialismo, na procura incessante do ter, na gula, no desânimo, na sexualidade mal conduzida, enfim, uma série de coisas. E deste modo, nós vamos deixando indefinidamente, vamos esquecendo, vamos deixando para trás o nosso despertar. Esquecidos de que estamos aqui de passagem, apenas de passagem, e que todos reencarnamos com a missão de nos melhorarmos e de promovermos a nossa reforma interior. Daí eu dizer lá atrás que não valia a pena nós acusarmos ninguém, porque a reforma está em nós. Tudo o que falamos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, fica registado na nossa consciência. E esta afirmação não é minha, mas é confirmada assim no Livro dos Espíritos, pela Espiritualidade Maior, na questão 621. Então que não tenhamos ilusões, que nós não conseguimos enganar nada. Nós apenas nos enganamos a nós quando pensamos que eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, mas não enganamos. Então por aqui, mais uma vez, nós podemos constatar que esta frase de Paulo, de que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, continua atualíssima. Não envelheceu, nem nunca envelhecerá jamais. E é pela experiência ou análise dessas experiências alheias, daquilo que nós vemos ao nosso redor, que o homem adquire mais conhecimentos e mais valores. Por isso é que nós somos animais gregários. Nós vivemos em sociedade e é através do conhecimento e daquilo que vamos lidando uns com os outros que vamos aprendendo cada vez mais. E ainda bem que assim é. É muito comum no meio espírita, e não só, uma pergunta: o espiritismo proíbe isto? O espiritismo proíbe aquilo? Será que podemos fazer esta coisa? São dúvidas que realmente têm. Nós
preocupados com as questões espirituais? Se me fizerem esta pergunta, a resposta seria: é lícito perante as leis divinas? Se a resposta for afirmativa, então podemos fazer. Nós podemos fazer esta pergunta a nós próprios, à nossa consciência. Se for de outro modo, que não esteja realmente de acordo, não faz. Por isso, também aqui nos apraz e achei ser importante sabermos o significado da palavra lícito. Segundo o dicionário, lícito é tudo aquilo que é conforme a lei. Tudo o que é legal, chamemos assim. E com estes ensinamentos, Paulo mostra a sua capacidade de síntese e consegue inserir dois aspectos relevantes da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio, que já falei há pouco, o livre-escolha, e a causa e efeito. Com a afirmação de que tudo me é lícito, ele mostra-nos que o livre-arbítrio, mostra que realmente temos livre-arbítrio, mas ele também é taxativo ao afirmar: nem todas as coisas edificam. Ou seja, nem todas as coisas nos conduzem para o caminho do bem. E é aí que a lei de causa e efeito atua de maneira a fazer voltar o ser à sua direção correta. Espero que me tenha feito entender. Portanto, se nós temos realmente livre escolha, sim senhor, vamos embora, tudo bem. Mas se eu seguir por outro caminho, a lei de causa e efeito vai entrar em ação. Para quê? Para nós tomarmos o nosso rumo certo. Tudo isto é, de facto, bastante coerente com um outro ensinamento, também da autoria de Paulo, que diz o seguinte, eu vou citar: aquele que não conhece a lei, tudo o que ele faz é lei. Mas o que a conhece e não a pratica é punido pela própria lei. Ora, aqui temos a tal causa e efeito. Ou seja, terá de haver reparação dos nossos atos menos bons. Então, para que fiquemos bem esclarecidos e tranquilos, a doutrina espírita não proíbe nada, absolutamente nada. Ela ensina-nos, mas, apesar de não nos proibir nada, ela é educativa. Ela é educativa no sentido de nos mostrar a verdade e ensinar o caminho para conseguir, lembrando-se sempre que a todos nós, que podemos fazer todas as coisas, mas que nem todas nos edificam. Se nos focarmos um bocadinho no que nos rodeia, nós verificamos que a humanidade tem vivenciado profundos processos de mudança. É o que estamos passando atualmente, não é? São processos de mudança. E esses processos de mudança são resultantes, dizem-nos os espíritos amigos, da necessidade de encontrarmos novos caminhos. Caminhos que nos aproximem da paz e da felicidade que tantos procuram, que tantos almejam. Mas, por vezes, perdemos a noção do que realmente é conveniente.
Isso também é hábito. E de tempos a tempos, o ser humano também amadurece e muda a sua ótica. Nós vamos mudando com os tempos. Quando somos mais novos temos uma forma de pensamento, quando temos mais idade aquele pensamento já não nos quer dizer a mesma coisa. Então nós mudamos sem dúvida. Então nós mudamos a nossa ótica sobre o mundo, sobre as relações, sobre as suas leis de conduta, tudo é alterado e por vezes até são consideradas obsoletas. Às vezes nós dizemos, isso já é obsoleto, isso já está no presente e também para o futuro. Mas toda a mudança é uma constatação, sem dúvida. Mas toda a mudança costuma ser precedida pelo caos. E a espiritualidade maior confirma-nos que nós vivemos, eu vou dizer entre comas, num caos aparente. Porque ainda no patamar de evolução em que nós nos encontramos, há um quê de rebeldia, negação, extremismo, até de anarquia no ar. Enquanto Deus, que não varia de humor, nem muda de opinião, produziu leis perfeitamente legais, eternas, que dão estabilidade ao universo. E não há dúvida de que a humanidade está a evoluir através das experiências mais diversas e nas mais diversas áreas. Nós também sabemos disso. Portanto, não há que nos afligirmos com isso, porque é normal esta variação, digamos assim, mas que nós necessitamos com leis tão perfeitas que foram feitas e que todas nos foram dadas e que estão todas ao nosso alcance, consigamos de facto evoluir mais. Mas nós estamos a evoluir sem dúvida, quer seja na área moral, intelectual, até a nível de formação profissional. Vocês já repararam que há anos atrás nem formações havia? Cada um se ia desenvolvendo a sua aptidão, conforme as suas aptidões, conforme as suas capacidades. Nem formação havia. E ainda bem que, apesar de tudo isto, há milhões de pessoas ainda e sempre a querer mudar. Esse é de facto um consolo. Algumas delas são motivadas por bons valores, outras pelas suas ambições, e deste modo chegamos ao ponto em que, quase sem exceção, também acontece, as pessoas se acham no direito de tentar tudo, testar tudo, negar tudo e muitas vezes até aceitar tudo, quase como se mergulhassem em algo ou naquilo que querem de olhos fechados e sem saberem aonde vão cair. Tudo isto existe, tudo isto nós vivemos. Então, de facto, nem tudo nos convém. E é sempre bom termos em mente que a conquista dos nossos direitos, da nossa evolução, não exclui os deveres. Nós temos muito hábito, quando vamos a qualquer lado, eu tenho direito, eu não sei o quê, eu tenho direito. E os deveres? Só há direitos, não há deveres? Nós temos direitos, mas também temos deveres. E que a decadência dos valores morais não nasce do bom uso do livre-arbítrio. Até pelo contrário. Temos mais liberdade
por termos conquistado mais capacidades, ou por outra, não é por nós termos mais liberdade e termos conquistado mais capacidades para compreender que não é preciso ter fé religiosa para saber que a quem muito foi dado, muito será pedido. Quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa obrigação para o bem do planeta e de todos nós. A vida, sem dúvida, que nos oferece muitos prazeres de caráter transitório. Mas, se o nosso maior objetivo é de facto a nossa evolução espiritual, é importante lembrarmos que se faz necessário procurar algo mais duradouro, algo mais importante. É o tesouro que o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Porque é isso que nós levamos connosco daqui. É esse tesouro. Esta lição de Paulo de Tarso é sem dúvida um farol na nossa caminhada no mundo. Para todos nós. Mas gostaria de dizer que aos jovens que saem da proteção do núcleo familiar para enfrentar as agruras e alegrias que a vida adulta apresenta e que nós todos passamos por ela, aos adultos que ainda vacilam sobre a realidade da vida como espíritos imortais e ainda não sabem o que querem, e também o que Jesus espera de nós, trago-vos como recomendação uma outra frase, não menos importante, de Paulo, no ato da sua conversão à porta de Damasco, quando ele pergunta ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Então nós que nas nossas dúvidas do dia a dia, nas nossas indecisões, façamos esta pergunta: o que é que eu hei de fazer? Olha, o Pedro há bocadinho falava das preces. É uma prece. Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu poderei fazer para melhorar o que me rodeia, para melhorar a mim próprio? É de facto, sem dúvida, tempo de nós reavaliarmos a nossa conduta, mas de forma isenta, leve, isenta de interesses pessoais, porque realmente, se nós nos virarmos apenas para os interesses pessoais, esquecemos-nos dos outros, que são os espirituais, e esses são os tais que não se corroem. O melhor caminho, aqui não há ninguém para ditar o melhor caminho. O melhor caminho não é o meu, não é o vosso, é o nosso, é o de toda a humanidade. Esse sim. E é possível fazer só o que convém, como nos disse Paulo. Basta a boa vontade e a verdadeira vontade de imaginar como é que nós reagiríamos ao perceber no outro ações e sentimentos que nós mesmos ainda acolhemos e não nos esforçamos a fim de os vencer. A fim de vencermos melhor e vivermos em melhor harmonia possível com quem nos rodeia. Imaginemos isso. Como é que nós gostaríamos realmente de fazer? Quando Jesus conversava com as irmãs de Lázaro, deixou um grande ensinamento quando ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta era mais ambiciosa.
mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, aqui temos a prova de que realmente os verdadeiros tesouros são esses. São aquilo que nós temos e que é o que levamos connosco. Portanto, meus amigos, quando nós estivermos em dúvida sobre o qual o nosso caminho a seguir, usemos o nosso discernimento e pensemos se não estamos a trocar as coisas, se não estamos a trocar o divino pelo humano, o transcendente pelo rotineiro, o que redime pelo que cristaliza, por exemplo, o espiritual pelo material, enfim, os prazeres do céu, poderíamos dizer, pelas alegrias da terra, porque nós vamos continuar. E são essas alegrias, esses prazeres do céu, que nós vamos tê-los no futuro. Os da terra vão passando, os outros vão ficando. Lembremos sempre que Jesus, como o mestre dos mestres, nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Traduzindo isto, o que é? Mudemos-nos para melhor. Pensemos nas coisas espirituais. Pensemos na continuação da vida para além desta vida. Tentemos ajudar uns aos outros, dando a mão, aprimorando, esclarecendo, sem proselitismos e sem a ideia de que eu sou superior ao outro. É assim, nós somos todos iguais, somos todos espíritos imortais e o nosso caminho é o mesmo. Passaremos por altos e baixos, como todos, mas estaremos. O nosso objetivo realmente é ter um fim melhor, ou até diria mais feliz do que temos agora.